Estou aqui na cidade de Santo Antônio do Salto da Onça, por isso a gente em muitos lugares vê essa foto dessa onça aí, essa estatueta aí, em vários lugares aqui na cidade. Estou aqui nesta praça, aqui é onde eu vou nesta manhã pregar a palavra de Deus. Hoje é dia de feira, aqui é muito barulho, mas muito carro de som anunciando promoções de supermercado e muitas coisas assim. Aqui está já um supermercado Santo Antônio, e eu já estive lá bem na feira, mas não dá para pregar lá porque os espaços são pequenos, a feira muito lotada. Então aqui um giro de 360 graus para que nós possamos ver. E agora ali no meio, aquele gramado ali, eu vou pregar a palavra. Repercussão, aleluia. Então tomaram a Paulo e Silas e o encerraram na prisão. Mas o Espírito de Deus, meus prezados, ele não para de trabalhar. Paulo e Silas, eles são levados para a prisão. A igreja de Deus em oração. Paulo e Silas na prisão, louvando a Deus, orando a Deus, cantando hinos de louvores a Deus. A Bíblia diz que eles estavam encarcerados no cárcere interior. E a palavra nos diz, meus prezados amigos, que eles estavam com os pés amarrados. Não havia meio de escapar daquele lugar. Mas a palavra de Deus, que é fiel, a palavra diz que à meia-noite, aleluia, aproximadamente à meia-noite, aparece ali um grande terremoto da parte de Deus, meu querido. Conhecido a palavra de Deus? Aqui é meu canal, se você quer seguir, comentar, entreguei um protocolo toda. Aleluia! Então de repente acontece um grande terremoto. A Bíblia diz que sacode todos os alicerces ali daquele cárcere, e abre-se todas as portas, e o carcereiro que estava dormindo, ele desperta. E quando ele desperta e ele vê as prisões todas abertas, todas as portas estão abertas, ele se preocupa, porque com certeza ele também seria injustiçado, seria morto. E a Bíblia diz que o carcereiro, ele puxa a sua espada para se matar. E Paulo, ele brada, ele grita e diz: não te faças nenhum mal, porque nós todos estamos aqui. Meus queridos amigos, aquele homem, ele toma posse de uma luz, ele salta para dentro da prisão, ele observa que no meio de todo aquele terremoto também estava ali a glória de Deus. Porque assim, meus prezados amigos, quando Deus está numa causa, quando Deus está numa peleja, quando Deus está numa batalha, por mais que venha lutas, por mais que venha angústia ou sofrimento, Deus, ele está na batalha. Nesta manhã o Espírito de Deus, ele está aqui batalhando por você, por tua família e principalmente por tua alma. Se deres crédito à palavra de Deus, meus queridos, Deus poderá fazer grandes coisas no meio dos teus, da tua família, no teu trabalho, aonde colocares o teu pé. A Bíblia diz que onde pisar a planta do nosso pé, daquele que guarda a palavra de Deus, esta terra será abençoada. Por isso, nesta manhã, está aqui a bênção da palavra de Deus. Temos pregado muito
no centro de São Paulo, principalmente na região do centro. Viaduto da Santa Efigênia, estamos sempre ali plantados, ministrando a palavra de Deus. Viaduto do Chá, estamos ali constantes, todos os finais de semana pregando a palavra de Deus. Região da Praça da Sé, Lago 13, Santo Amaro. Meus queridos, por quê? Porque criamos este canal no YouTube, para que a palavra de Deus, ela atravesse países, ela atravessa cidades e alcance corações que desejam compreender a palavra de Deus. Pode ser que você nunca foi a uma igreja evangélica, pode ser que você não tem tempo para ler e meditar na palavra de Deus. Mas nesta feita, nesta manhã, Deus peleja por tua causa. Tem nos enviado a esta região para aqui ministrar, pregar e anunciar a poderosa palavra de Deus. Se encontra na roda. Você negociar com ele ainda mais, eu penso. Gente, como Paulo e Silas saíram, temos anunciado a palavra de Deus em favelas perigosas. Temos anunciado a palavra de Deus nos bairros, não tão somente nos grandes centros, mas o Espírito de Deus, ele tem nos levado a transmitir a palavra de Deus em feiras, em ruas, em praças, em hortos florestais. A palavra de Deus, ela tem sido pregada no meio desta terra. Meus queridos amigos, desperte como Lídia despertou para compreender a palavra de Deus. Sabes que a tua alma, ela é muito necessitada de Deus, e virá um dia em que ninguém escapará de prestar contas a Deus de tudo que tem feito nesta terra. Portanto, Deus vai te abençoar neste dia. Vocês estão bonitos para falar Deus? Tem meu canal. Se você quiser acompanhar meu trabalho, é só cadastrar, tá bom? Então temos saído por toda a terra, pregando a palavra, anunciando o Evangelho, dizendo para as pessoas que Jesus, ele é o Salvador. Cada um de nós que conhecemos a palavra de Deus e sabemos que nada, jamais, vai mudar esta terra. As pessoas criam meios, situações para melhorar as cidades, os países, até os planetas. Querem governar, fazer da sua maneira, mas nós sabemos, meus prezados amigos, que a perfeita mudança em uma casa, em uma família, em um lar, ela vem pela palavra de Deus. Porque quando há respeito, consideração e obediência à palavra de Deus, então diz a Bíblia que aí há liberdade, aleluia, aí há prevenção de Deus nesta casa, nesta família. A bênção de Deus, ela começa a descer sobre cada um, como a chuva cai sobre a terra, como a névoa sobre os montes. Então aí está a bênção de Deus. Meus prezados amigos, a Bíblia diz que é Paulo e Silas, eles gritam ali: não te façam nenhum mal, porque todos estamos aqui. E aquele carcereiro, quando ele salta dentro daquela prisão, ele olha, ele conhece todos os presos daquele lugar, e ele vê que ali não falta ninguém. Todos eles estavam ali, ainda que os umbrais das portas haviam se desmontado, com aquele grande impacto que Deus permitiu naquele cárcere, para libertar os seus servos. A Bíblia diz que aquele homem, aquele carcereiro, ele fica atônito. E ele corre onde está Paulo e Silas. E ele se prostra aos seus pés. E ele pergunta a eles:
o que eu devo fazer. O que eu devo fazer aqui diante de vocês? O homem estava ajoelhado. Observe que Deus estava trabalhando. Observe que nesta manhã o Espírito de Deus está trabalhando. Ele está te dando também entendimento. E Paulo diz para aquele homem: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. A Bíblia diz que aquele carcereiro, ele creu naquele mesmo momento. Ele creu na palavra de Deus, ele aceita Cristo Jesus. E a Bíblia diz que ele é batizado juntamente com todos da sua casa. Meus queridos amigos, é isto que Deus quer lhe dar a entender. Você não deve, não pode estar vagando por aí. Os tempos da vida estão passando. A vida de Jesus está se aproximando. Você não é uma pessoa qualquer. Você é uma pessoa do seu trabalho, da sua responsabilidade. Não é justo que por a ignorância do ser humano ele seja lançado na fornalha de fogo. Não é justo que o ser humano que Deus criou com suas próprias mãos, ele seja lançado em um lago de fogo, onde a religião diz que é um purgatório. Mas em breve todos vão ouvir e vão saber que o Papa vai tirar esse purgatório dos seus ensinamentos. E quando eles tirarem, então todos vão entender que o que nós pregamos é a verdade da palavra de Deus. Como agora há pouco ele já tirou Maria, dizendo que ela não é corredentora. Só Jesus é o Redentor. Quem é na terra que não sabe disto ainda? Porém nós que lemos e servimos a Deus, nós já sabíamos disto. E era isto que se pregava. E tanta gente ficava nervosa, chateada, mas agora contra o seu próprio Papa, o seu próprio ensinador, ninguém diz nada. Ele tirou para que vocês saibam, e ele já está se preparando para dizer para o povo que não existe purgatório, onde as pessoas vão mergulhar no fogo e depois ir para o céu. Porque ele sabe que não existe, é mentira, meus queridos. Não existe fogo de purgatório, existe o fogo do inferno. E aqueles que ali caírem, nunca mais sairão de lá. Você vai ver isso em breve. Ele vai anunciar, porque já tem alguns padres que já não querem mais falar sobre esta mentira de purgatório. E ele tirou 15 itens básicos da religião, e você vai ver, hoje tudo está fácil. Entra aí na internet e você vai descobrir tudo, meus queridos, como também você vai encontrar esta mensagem no canal de YouTube e Facebook. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Glória a Deus. Ainda que muitos estão presos dentro de um templo, dentro de 4 paredes, não tem coragem de sair, pregar, anunciar a palavra de Deus. Mas vejam, meus queridos, esta obra ela tem que ser feita, ela deve ser feita. Por isso que fez Jesus. Aleluia. No Evangelho de João, capítulo de número 4, você vai ver Jesus pregando para uma mulher junto a um poço. Jesus fazia o que nós estamos fazendo, dando a cara, a capa, sabe? Meus queridos, jamais trocar a minha mente sabia por a mente de alguém que está numa dificuldade daquela, morando nas ruas, dormindo debaixo de viaduto, pessoas que estão sem saber o que vai tomar o café da manhã, pessoas que não sabem o que vai comer ao meio-dia, pessoas que não sabem que durante a noite vai resistir ao frio, ou se passará nesta vida. Meus prezados amigos do Evangelho,
O Evangelho de Cristo Jesus, ele liberta. O Evangelho de Cristo Jesus é amor, é confraternização. É o que nós vemos nos dias de hoje, época do Natal, passagem para Ano Novo. Nós vemos muitas luzes, as ruas estão, aleluia, eu preguei, está aí no nosso canal, o viaduto da Santa Efigênia, lá em São Paulo, está coberto de torres e de luz. Nós fomos lá no Parque Vila Lobos, lá tem uma árvore de Natal de 50 metros de altura, coberta de luz. E você vai ao Parque Ibirapuera, lá tem outra quase que maior, mas não resolve o problema. Meus queridos, quem está com fome na rua, ele não está interessado em ver luzes acesas. Obra de Deus é que compartamos com os necessitados, ajudemos e levantemos os de novo ano. A palavra de Deus, ela tem esse poder de levantar, de abraçar, de acolher. E quando nós vemos alguém necessitado, também podemos ajudar pela misericórdia de Deus. Portanto, meus queridos, esta é a palavra. Quantas vezes vemos pessoas caídas nas ruas, toda urinada, sem ter uma outra roupa para trocar, sem saber onde vai tomar um pouco de café. E eu me encontrei com outro missionário outro dia. Ele estava puxando um carrinho com muitas garrafas, distribuindo café nas ruas. Quando eu me aproximei dele, era o doutor de medicina, o irmão Rony. Deixou a medicina nas horas vagas, fazendo um trabalho missionário nas ruas. Ele não gosta que mencione, também não é de dever anunciar o que eu faço, por onde faço. Meu dever é pregar a palavra de Deus. Mas, meus queridos, há uma união espiritual naqueles que fazem a obra de Deus. Nós pregamos nas ruas para doutores, pregamos para juízes, advogados, delegados, deputados. Quem prega na rua, ele prega para toda a sorte de pessoas. Portanto, nesta manhã aqui está a palavra de Deus. Faça bom proveito desta palavra. Se desejar nos acompanhar, acompanhe o nosso trabalho, porque Deus é quem recompensa a todos nós. Pode ser que hoje nós não queira fazer isso, mas não sabemos o que acontecerá amanhã, não sabemos o que passará nesta noite, não sabemos quais são as boas notícias que recebemos, ou quais são as más notícias que poderão vir aos nossos ouvidos. E muitas vezes precisamos de pedir sim uma oração. Aleluia! Quando pedimos uma oração é porque temos o poder de Deus, por Deus da oração. Então, você pode entrar no canal e lá deixar um comentário pedindo a sua oração, falando a sua causa, o seu problema. Se você não tem o WhatsApp, mas você pode chegar lá, @Francisco Chagas 19649. Que Deus abençoe a todos.